Graça e paz, tudo bem? Eu vim te falar sobre o Deus da Bíblia, amém? O nosso Deus Criador e de tudo o que há na terra. Deus disse no livro de Isaías que não houve nenhum Deus antes dele, e nem haverá algum depois dele, amém? Ele é o único Deus, e ele também disse no livro de Isaías que fora dele não há Salvador, não há quem possa salvar, amém? Ele enviou Jesus para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus é o Filho de Deus, amém? O Cristo. Ele escreveu a nova ordem, o Novo Testamento, e disse assim, ó, no Novo Testamento de Deus, através de Jesus, a Bíblia diz o seguinte: sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência da lei ou sem as obras da lei. Quer dizer, que significa que você é inocente para Deus por causa da sua fé em Cristo, independente se você consegue obedecer a lei de Deus ou não, ou precisamente praticar a lei de Deus. Amém? É o que a Bíblia diz. Aí a Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 1, diz assim, ó: tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de Cristo. Amém? Significa que você foi justificado pela fé em Cristo, e você foi inocente pela fé em Cristo, e você tem paz com Deus por meio de Cristo. Amém? Então arrependa-se, creia no Evangelho, arrependa-se para que seus pecados sejam apagados pelo Senhor. Amém? Só que Jesus, eu vim te falar sobre Jesus. Jesus estava num lugar com os discípulos dele. Jesus, o Filho do Deus aprovado e vivo, do único Deus que existe. Amém? O filho dele estava com os discípulos dele, e os discípulos de Jesus perguntou assim: Senhor, o que precisamos fazer para realizar a obra de Deus? Aí Jesus respondeu para os discípulos: a obra de Deus é esta, que creiam naquele que ele enviou. Amém? Então, os discípulos de Jesus estavam perguntando assim para Jesus: o que precisamos fazer para realizar a obra que Deus quer? Aí Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que creiam naquele que ele enviou. Em quem? Quem que Deus enviou? O próprio Jesus. Jesus estava falando aqui dele mesmo, que era para crer naquele que Deus enviou, que era o próprio Jesus. É para você crer em Jesus. Essa é a obra de Deus, crer em Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Compartilhe essa mensagem com alguém que você ama. Jesus disse que aquele que crer será salvo. Amém? Então creia no Senhor Jesus. Jesus deixou 2 mandamentos, irmãos, para nós. Ele disse: ama a Deus com toda a tua força e todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Amém? Então creia no Senhor Jesus. Ele é amor. A Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus cheio de amor e de misericórdia. Amém? Que o Espírito da verdade que Jesus deixou possa confirmar essa palavra no seu coração. Amém? Compartilhe essa mensagem, me ajuda a pregar o Evangelho de Deus por meio de Jesus, a salvação de Deus por meio de Jesus para a humanidade, porque Jesus não morreu só pelo povo de Israel. A Bíblia diz que Jesus morreu pelo pecado de toda a humanidade, de todo mundo. Amém? Que Deus te abençoe. Creia no Senhor Jesus e será salvo. Tu e tua casa, a Bíblia diz. Amém?